Muito tempo atrás, eu morava no Brasil, trabalhava com aviação e eu vendia peça de avião, vendia manutenção de avião, vendia avião. E uma vez eu estava indo para o Rio e era muito comum a gente pegar carona com os aviões que paravam para abastecer. Então a gente ia na sala de plano de voo, onde é que os pilotos faziam o plano de voo, e a gente conversava com eles e pedia, e a gente ganhava carona. É muito comum você viajar São Paulo, Goiânia, Rio, voltar de carona de avião. E um dia eu tinha recebido uma palavra de Deus para ir para o Rio. E eu não sabia o que eu ia fazer. Não sei se eu já comentei sobre isso com vocês. Eu ia fazer Deus tinha mandado para que eu fosse lá. E eu fui, levantei cedo, fui para o aeroporto e o voo saiu, era mais ou menos 5 horas da manhã. E nós fomos para o Rio. E estava muito fechado o tempo. O aeroporto do Galeão estava fechado praticamente. E eu, sentado tranquilo, estava o piloto, o copiloto, um outro amigo meu que era piloto também. E estava tudo fechado e os pilotos não estavam conseguindo acompanhar o pessoal da torre para levar o avião, para descer o avião no meio da cerração, né, das neblinas e tudo. E o pessoal da torre falando, faz isso, faz aquilo, faz isso. E quando nós olhamos pela frente, a torre de controle estava na nossa frente. Mas assim, foi o tempo suficiente para o cara jogar o avião para o lado. Quase que nós batemos de frente com a torre de controle. Quase. E depois fomos encaminhados para outro aeroporto que não estava tão fechado, e aí conseguimos descer. Por que eu estou colocando isso? Deus tinha um propósito para mim, para ir para lá. Vai para o Rio que você tem algo para fazer. E eu tinha certeza absoluta que nada poderia acontecer comigo no caminho, porque era um comando de Deus para que eu fosse. Então, quase morremos. Quase. Foi um negócio que olha que eu já andei de avião nessa vida, e eu andava lá em Goiânia quando eu trabalhava e fazia manutenção, e eu sempre voava com o pessoal para poder fazer antes de entregar para o piloto. E esse dia, aparentemente, nós vimos a morte de perto. Assim, questão de metros, a torre de controle na sua frente. Mas eu tinha certeza que debaixo de uma palavra de Deus que eu iria resolver o que eu ia resolver, eu não ia morrer. Sabe? Todo mundo falou, meu Deus, graças a Deus. E uns começaram a ficar nervosos e tal e tudo. E eu olhando assim para eles e falando, não ia acontecer nada. E foi fera. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando Deus dá um comando para você, dizendo que você vai fazer algo, podem acontecer o que for. Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Porque existe uma palavra de Deus. Bom, agora o que é uma palavra de Deus? Não estou aqui falando mal de profeta e nada disso. Temos que saber se a palavra que você recebeu é de Deus ou não. Tem que testificar no seu coração. Uma vez chegaram para mim dizendo assim, olha, eu tinha um apartamento para vender, e o profeta diz assim, Deus está dizendo que não é para vender o apartamento. Eu obedeci. Não vendi o apartamento e perdi ele. Deixou de entrar um dinheiro porque eu confiei num profeta. Poderia ter... Ainda aconteceu algo mais ainda. Eu passei por uma pessoa, falei, mora lá no apartamento e continua pagando. O que eu já paguei fica para isso.
fica de brinde para você e continua pagando e vive lá no apartamento. Imagina, você pegar um apartamento, dá um apartamento e fala, continua morando lá e paga só as prestações. E o apartamento é seu. O dia que tiver lá o papel, eu assino para você. O que aconteceu? Esse rapaz simplesmente não quis vender o direito do apartamento para outra pessoa e a pessoa nunca pagou o apartamento. E meu nome ficou sujo. Tudo porque um profeta disse, não venda o apartamento. E eu não vendi. Então muitas vezes, cuidado com o que falam para você. Se não testificar no seu coração que a paz seja o árbitro do seu coração. Se você tiver paz no coração, faça. Se não tiver paz, não faça. Sabe? Porque existem muitas profetas, muitas profecias, muitos profetas, profecias, que de repente elas profetizam para você e aí alguém deu certo, aí vai, chama outra pessoa, tem que profetizar para você e profetiza para outra, daqui a pouco tem 20 pessoas e não necessariamente existe uma palavra de Deus para as 20 pessoas, mas como é profeta, tem que profetizar. Aí começa a dar chave, começa a tirar pedra, coisas assim que você já sabe o que é isso. Eis que te dou a chave, eis que tira a pedra, eis que abre a porta, eis que não sei o que, e eis. Então, paz no coração é o árbitro. A certeza que você vai fazer o que Deus mandou fazer é o plano que vai impedir que você tenha medo. Se você foi chamado para pregar o Evangelho, pregue sem medo. Se você foi chamado para abençoar alguém, faça. O chamado de Deus é a garantia que você vai e volta. Como eu fui nessa viagem, eu fui, voltei e cumpri o meu propósito, o propósito de Deus na minha vida. Como eu já fiz várias vezes. Mas eu tive às vezes eu vou muito pela emoção, né? Eu vendo aquelas pessoas lá na guerra lá da Rússia com a Ucrânia, vendo aquelas pessoas, aquelas crianças, cara, meu coração partiu. Minha vontade de ligar para alguém e falar, ó, vem, minha casa tá vazia aqui, vem umas 10 famílias para cá morar aqui, que eu vou botar todo mundo aqui. Vontade eu tenho. A nossa casa é grande, só tá eu e Rosali, então tem mais 3 quartos sobrando lá. E eu tive vontade para poder, vontade para levar essas pessoas para lá. Mas hoje eu espero em Deus. Não adianta eu chegar e botar um mendigo dentro da minha casa, botar um ladrão dentro da minha casa. Não, sabe, se você não tiver a confirmação de Deus, Ele vai te roubar. Sabe, se você tiver uma confirmação de Deus, você vai botar uma pessoa problemática na sua casa e você vai ser usada para poder curar ela, consertar ela. Mas se não tiver uma palavra de Deus, não faça. Não tente fazer da de Deus, de vice-Deus. Não tente fazer isso. Isso não vai te levar a nada. Vai te levar para o problema. Sua vida está muito boa. Não procure problema para você, não. Imagina, eu e Rosali aqui em casa, com várias famílias ucranianas, sem falar inglês direito, e eu não falando russo, sei lá, ucraniano. E aí, a pessoa vai querer fazer o quê? Como é que nós vamos dialogar? Como é que nós vamos fazer? Vontade eu tenho, mas vamos pensar, vamos parar e vamos meditar. Se Deus falar para você, com certeza vai acontecer. Língua não é problema. Em Atos dos Apóstolos você viu que um falava e outro entendia. Então isso não é problema. Os milagres de Deus estão aí, tá borbulhando para poder vir sobre nós. Basta que nós aceitemos, basta que nós confiemos no Pai que pode todas as coisas. Amém? Então, se Deus falar uma coisa para você, vá. Se Ele não falar, não faça. Não vá, não faça nada, não mova.
porque as consequências vêm.